prometo não cansar os irmãos, né? De repente, esse menino que é chamado Jesus Cristo de Nazaré, ele continua vivendo uma vida normal. E diz a Bíblia que ele também tinha uma profissão natural, assim como todos nós. Se eu perguntar aqui na vida da igreja qual é a profissão de cada um vai dizer a sua profissão, o que atua, o que trabalha. E Jesus, cumprindo o mandato de Deus, cumprindo a ordem do Deus Pai, como filho na terra, ele não usufruiu do 100% Deus, mesmo sendo. Ele usufrui do 100% homem. Então, quando Jesus está seguindo a sua trajetória sendo homem, ele precisava pagar contas na sua casa. Jesus precisava pagar, talvez, ter dinheiro para se alimentar. Jesus precisava viver uma vida normal. E esse homem, ele tinha uma profissão de carpinteiro. Porém, mesmo sendo carpinteiro, eu acredito que tudo havia um propósito nas mãos de Deus. Porque mesmo que Nicodemos em certo momento olha para Jesus, ele olha e fala como Rabi, ele olha para Jesus e fala assim: peraí, quem é você para falar sobre carpintaria para mim? Como você pode me ensinar a mexer com madeira? Como você pode dar aula para a gente dessa forma? Aquele menino tão simples chamado Jesus, ele olha para Nicodemos, um rabi respeitado, mestre, doutorado, e fala: pois não lembras da época de Noé, que o meu pai é o mestre em carpintaria? Que ele olha para Noé e fala assim para Noé: é essa madeira de acácia que vai usar para fazer. Opa, você não está entendendo. Aquele menino olha para Nicodemos e fala assim: porventura você não entende que o mestre da carpintaria veio como formato de carpinteiro? Jesus. Mas o tempo vai se passando, o tempo vai se passando, o tempo vai se passando. Jesus dá alguns indícios de que ele era o Messias, porém ele ainda não tinha se manifestado como o Messias. Glória a Deus. Glória. Exatamente aqui no Evangelho de João, antes de Atos dos Apóstolos, na nossa cronologia bíblica brasileira, nós vemos que antes dessa manifestação do Espírito Santo, precisou conhecer um homem, um nome chamado sobre todo nome, que é Jesus de Nazaré. E como a gente leu no capítulo 2 do Evangelho de João, é aqui que ele inicia o seu ministério. É aqui que ele olha e fala assim: chegou a minha hora de mostrar que eu vim ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sim tenha a vida eterna. No capítulo de número 2, vemos aqui que havia um casamento, chamado casamento lá das bodas de Caná. Nesse casamento, eu acredito que lá, exatamente nesse período, hoje eu amo isso, sou um admirador da cultura judaica. Tenho muitos amigos que são judeus messiânicos, que acreditam sim na vinda do Messias, do Cristo. Eu sou um grande admirador da cultura, né? Então eu vou falar para os irmãos como funciona hoje e como era também antigamente, quando Jesus aparece nesse casamento nas bodas de Caná. Antigamente, quando se tinha uma festa, eu vi o irmão falando sobre o casamento, que Deus preparou tudo, que Deus providenciou tudo. Glória a Deus! E Deus tem esse poder. Não foi diferente nas bodas de Caná, porque seria diferente na vida do irmão. Glória a Deus! O nosso Jesus,
Sabe o que está faltando hoje? O crente chamar Jesus para dentro da situação. Você vai entender. Jesus cuidou de toda a situação do casamento do irmão, mas aqui não foi diferente não. Quando Jesus é convidado para a festa, não falta alegria, não dá tristeza, não vai faltar nada. Quando Jesus é convidado para dentro, não te falta nada. Já convidou Jesus para dentro dessa situação que você está passando? Se você não convidou Jesus ainda, não acontece milagre, porque Ele é o dono dos milagres. Mas eu vou ser breve agora. Quando Jesus ainda não tinha chegado nesse casamento, nesse matrimônio, acabou o vinho. Porém, segundo a cultura judaica, até hoje é assim. Uma festa de casamento lá, ainda hoje, ela tem no mínimo, prazo mínimo, a permanência de 7 dias, de uma semana de festejação. Hoje eles ainda vivem assim. E um detalhe, lá na cultura judaica, quando o noivo casa com uma moça, ele é obrigado a manter ela por todo o período de vida dela. Ela não pode trabalhar, não é igual no Brasil, que a lei é para a mulher, que a mulher tem que trabalhar. Lá no noivo, ele é encarregado de manter essa mulher a vida inteira sem que deixe faltar nada para ela, nada para o lar. Eu estou vendo até alguns irmãos dando risada aqui, porque no Brasil há uma cultura diferente, mas cada país tem a sua cultura. Porém, o que eu quero que os irmãos entendam é que existia uma responsabilidade dentro do casamento, quando se iniciava um casamento. A responsabilidade de manter essa festa no período de 7 dias era do noivo? Negativo. Essa responsabilidade era da família do noivo? Também não. Muitos confundem com a Índia, que é a responsabilidade do noivo, mas no judaísmo cristão a responsabilidade é da família da mulher. Da mulher. Então, aquela responsabilidade de manter uma festa durante uma semana era pesado. Nós vemos aqui o irmão que teve o seu casamento e Deus preparou tudo. Já viu como é pesado você manter um casamento, uma festa durante um dia? Agora você já parou para imaginar 7 dias, todo mundo festejando às custas da família da noiva? Vai. Sabia que alguns varão aqui já ia dar um glória bem forte agora, né? E era assim que funcionava a cultura, e funciona até hoje. Mas o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, o que Deus tem para falar para vocês é que, chegando no meio do caminho, o vinho nessa festa acabou. E acabar o vinho representava alegria. Acabar o vinho no meio de uma festa já representava vergonha, era um sinônimo de vergonha. Porém, na festa da cultura judaica, não é igual no Brasil também, que a gente pode chamar todo mundo para ir festejar. Negativo. Na cultura judaica até hoje, os judeus é só os familiares, descendentes sanguíneos, ou que sejam comprovados em papel que tem algum tipo de adoção. Senão não pode festejar em nenhum tipo de festa. Ou seja, um outro detalhe, quando acontece até hoje algum tipo de problema, pastor, em alguma festa de cultura judaica, ninguém pode resolver por eles, porque é mais vergonhoso ainda pedir ajuda para alguém que não seja nem da família. Agora, sabe o que Deus está falando aqui? Sabe o que eu entendo dentro disso? Quando Maria, mãe de Jesus, olha e vê que acabou o vinho naquela festa, que acabou, que estava tudo triste, quando ela se prontifica a ajudar, ela está decretando: peraí, tem familiar meu aqui passando vergonha, eu sou mãe do Messias e eu vou agora. Em hipótese nenhuma ela poderia se manifestar em uma festa dessa para resolver o problema, senão ela traria o dobro de vergonha para a família. Agora ela olha e fala assim: peraí,
Mas cadê Jesus? Jesus está vindo, Jesus está chegando. Jesus já está chegando. Ele está chegando na festa. Peraí, então Jesus está chegando na festa? Tá. Imediatamente essa mulher Maria, mãe de Jesus, ela corre e olha assim e fala: Jesus, Jesus, socorro! Acabou o vinho, acabou. Você tem que fazer alguma coisa. Ou seja, grau de parentesco também. Você acha que Jesus ia olhar o parente e falar assim: eu não vou fazer nada, eu não quero fazer nada? Todo mundo pensa que a resposta imediata de Jesus era: eu vou socorrer vocês agora. É bem provável que Maria foi com 100% de confiança. Bem provável que ela olhou e falou assim: peraí, acabou o vinho, meu filho resolve. Eu sou mãe de Jesus, eu fui, eu dei a luz para ele, virgem, quero ver Jesus não resolver. Mas todo mundo esperando uma resposta positiva de Jesus. O que Jesus fala para Maria? Que tenho eu contigo, mulher? Agora vocês, eu começo a pregar agora. Presta atenção no que Deus está falando com vocês. Quando Jesus olha nesse momento e fala assim: mulher, que tenho eu contigo? Muitos teólogos ou até pregadores, preleitores, até que eu admiro muito, entendem como uma atitude grosseira do Messias de Jesus. Se olhar para sua mãe: meu pastor, meu Deus do céu, eu já sou do tempo antigo, né? Graças a Deus, acredito eu que não parece tanto, mas já sou do tempo antigo. Naquele tempo eu conheci um pouquinho do Quixote, da Conga, então deixa eu ficar quieto para não entregar muita idade. Mas o pastor deu risada, já usou também, já estou vendo aqui. Eu vou explicar para vocês. Naquele tempo mais antigo, hoje não é tão assim. Mas naquele tempo mais antigo, quando o filho olhava para mim e falava: o que eu tenho a ver com você? Quando o filho olhava, se sua mãe chegar e falar: me ajuda, meu filho, por favor. Não tem nada a ver com seus problemas, mamãe. Meu Deus do céu. No meu tempo a tratativa era diferente. Era totalmente, muito diferente. Hoje em dia a mãe olha e fala: não fala assim, cara, meu filho, eu não vou te dar mais da mão, pelo amor de Deus. E a Bíblia corrige o filho com a vara, mas não vou entrar por esse caminho. Agora sim, quando aconteceu isso, ele não estava sendo grosseiro com Maria. Ele não estava indicando para Maria que ele não estava nem aí para os problemas dela pessoais. Porque problema de família é problema de família. Tem gente que tem família que você mexe com todos. Você pode estar brigado, o primo do outro lado, o irmão do outro lado, mas quando mexer com um, meu Deus do céu, parece aquele formigueiro, parece aquele monte de gente, até a tia que não falava, o parente que não falava mais, todo mundo que não conversava, aparece e vai comprar aquela briga e comprar aquela causa. Nesse caso, Jesus olha e fala assim: ainda não é chegada a minha hora. Porém, olha só, ele estava querendo dizer para Maria: que tenho eu contigo. Ele queria dizer: a partir de agora, eu não presto mais conta para carne, para Maria. Eu presto a conta para o meu Pai agora. A partir de agora, eu manifesto o ministério messiânico. Eu manifesto o ministério profético. Eu manifesto o ministério de curas, de milagres e de prodígio. Era isso que Jesus estava dizendo para Maria: ei, a partir de agora, não presto mais conta como carne. Eu não presto mais conta como matéria. A partir de agora, você verá os milagres, as maravilhas e os prodígios. Agora, a partir daqui, Jesus ele começa a manifestar o seu ministério. E é isso que eu queria falar para vocês antes de chegar no derramar do Espírito Santo. Quando Jesus realiza esse primeiro milagre, que ele transforma a água em vinho, e ainda vinho da melhor qualidade para essa festa de casamento, logo em sequência, Jesus ele vem se apresentando e fazendo vários milagres na Bíblia. Logo em sequência,
Existe a cura do filho de um centurião, onde Jesus cura um menino também. E quando Jesus começa a se manifestar como Messias e apresentar vários milagres, Ele está mostrando para a humanidade de que existe um mundo espiritual, de que existe uma estrutura espiritual aonde você pode recorrer a qualquer problema, a qualquer situação, a qualquer adversidade. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu já entrei em desespero na vida, muito, né? Mais ou menos em torno de um ano. Tem um ano atrás, né? Estava com uma empresa, mais de 40 funcionários, né? E eu entrei em desespero, eu entrei em pânico, literalmente. Quando houve um grande problema na conta bancária, porque o funcionário ele nunca tem culpa do que você vai pagar ou do que você não tem. Ele quer saber que quer receber. Chegou no dia do pagamento, quer receber. Quando eu entrei em pânico nesse período com meus funcionários, eu busquei todos os recursos humanos e materiais. E eu não entendi, eu falava, Jesus, eu estou batendo o joelho na madrugada, eu estou orando, estou jejuando, estou consagrando, o profeta entregou para mim, ó, fique tranquilo que tudo vai se resolver. Mas eu não fiquei tranquilo, eu comecei a querer movimentar tudo. Eu falei com pelo menos uns 30 gerentes de banco, falei, como que vocês vão resolver esse problema para mim? O dinheiro estava lá, eu podia usar, eu falei, meu Deus do céu, como assim eu posso usar? Passou 3 dias de pagamento atrasado dos funcionários da empresa. Começaram a mandar mensagem para todo mundo que não vai pagar, que a empresa é caduca. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Prendeu o fundo de caixa da empresa, prendeu tudo. Por um erro da própria Receita Federal. Por um erro. Existe, meu nome é Jonathan Ferreira da Silva, mas existe mais um Jonathan com o nome exatamente igual o meu lá em Minas Gerais. Aí eu peguei e falei assim, Jesus do céu, eu não sei mais o que fazer. Busquei todos os recursos e eles entenderam como algum tipo de fraude isso. Porque existia 2 Jonatas com um nome igual e deu cruzamento de CPF, alguma coisa do tipo com o banco. Eu falei assim, não rapaz, eu vou para Minas Gerais, eu vou lá atrás desse rapaz. Fala assim, ó, vai lá você que deu o saco, faz alguma coisa, desbloqueia essa conta, dá um jeito, rapaz. Eu fiquei desesperado. Esse foi um momento de desespero. Mas ali eu comecei a entender nesse momento que eu ainda não tinha chamado Jesus para a festa. Eu convidei o advogado para a festa. Eu convidei os gerentes de banco para a festa. Eu convidei amigos que eu falei, esse tem dinheiro, vai me ajudar. Eu convidei para dentro da festa. Eu estava convidando em todas as situações, todo mundo para dentro da festa que gerou um problema e eu precisava resolver esse problema. E quando eu não entendi que Jesus ainda não tinha chegado, eu ia ficar batendo cabeça para lá e para cá. Sabe o que Deus está falando para você? Não é seu amigo rico, não é a sua amiga rica, não é as pessoas que você acha, é Jesus que resolve o problema. Se você não vê o que Deus está falando para você, Ele está falando assim, ei, eu só não resolvi essa situação ainda, porque você ainda não me chamou para entrar com providência em essa causa específica. Só que Jesus está mandando eu dizer para você, nessa noite, basta colocar Ele dentro da festa, que qualquer problema vira um ciclo para Ele. Glória a Deus! Glória a Deus! E Jesus, ao manifestar seus milagres, curando enfermos, expulsando demônios, fazendo maravilhas, virtudes,
prodígios, com sua benignidade. Quando a gente conhece esse Jesus, é exatamente isso que está escrito em João, capítulo 1, no versículo 26. Quem a vós ainda não conheceis. E vamos além. Vamos além. No versículo 33. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este disse para mim: aquele sobre quem vires descer o Espírito, é sobre ele permanecer-se, é o que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, sabe o que João está querendo dizer aqui o tempo todo? Que não adianta você querer ser batizado, não adianta você saltar e você pode rodar, você pode flutuar, você pode dar cambalhota, você pode dar mortal, você pode fazer qualquer coisa, mas nada vai adiantar se você não tiver intimidade com o nome sobre Jesus Cristo. Eterno Deus. Então creia em Jesus. Creia em Jesus. Não tem como chegar até o Espírito Santo sem antecipar o Filho. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existe um passo a passo para você receber o Espírito Santo de Deus. E o primeiro passo é: você conhece o Jesus que você serve? Você sabe quem é esse homem chamado Jesus? Ele é o que João está falando. Eu vos batizo com o Espírito Santo. Ele é o que vos batiza com o Espírito Santo. Porém, Eterno Deus. vamos para Atos Eterno dos Santo Apóstolos. Deus. No capítulo 2, vou encerrar já. Lá em Atos dos Apóstolos, começa a nos relatar sobre a descida do Espírito Santo. E para finalizar, Deus falou para mim, Deus tocou no meu coração. Porque quando a gente trata sobre o Espírito de Deus, sobre intimidade com o Espírito Santo, é muito difícil ter intimidade sem conhecer. Talvez você tenha algum amigo que você tem intimidade, mas você só tem intimidade com esse amigo porque você o Conhece. Quando você não conhece alguma pessoa e faz uma brincadeira mais ousada, ela vai se sentir bem ou mal? Vai se sentir mal, de qualquer forma. Então é necessário, para a vinda do Espírito Santo, você conhecer exatamente o que vos batiza com Ele, que é Jesus Cristo. E ali Ele manifesta o ministério dele. Quando chega em Atos dos Apóstolos, quando fala sobre o derramamento do Espírito, fala que veio vento, um vento chamado de vento impetuoso. Um vento impetuoso. Fala mais alto, igreja, mais forte. Um vento impetuoso. O que é o vento impetuoso? Eu vou explicar para vocês. Eu já vi muita pregação, mas já vi muita pregação. Um vento impetuoso. Um vento impetuoso. O vento impetuoso, eu já ouvi falar do vento que vem dos quatro cantos, do leste, do oeste. Já ouvimos falar, mas agora eu fui pesquisar na internet alguma coisa relacionada sobre esse tal vento impetuoso, né? E isso tem um nome, tem um significado. O que é esse tal vento impetuoso? Eu vou dizer para vocês: o vento, todo vento que existe e que há na Terra, sabemos que a ciência, a arqueologia e tudo mais, todos os estudos científicos nos mostram que a Terra ela gira e por causa do seu giro é causado os ventos que há nela, ok? Esse vento chamado impetuoso é um vento que nem a ciência consegue designar de onde ele vem e nem para onde ele vai. A ciência só
Deus. É bom aprender a palavra. É se encher da graça e do conhecimento. É isso que nos mantém de pé. Esse vento impetuoso, que nem a ciência consegue explicar, ele é manifesto em algumas situações hoje no nosso país. Pouquíssimo, talvez ainda não aconteceu no nosso país. Não estudei tão a fundo se já teve aqui, mas acredito que não. Mas nos países afora, nós já ouvimos muito falar dos tornados e furacões, né? Como que eles tentam fazer a prevenção de quando vem um tornado, de quando vem um furacão? Eles tentam, a ciência tenta explicar. Esse, literalmente, ainda é um vento que quando ele se mistura com o vento leste, com o vento oeste, com o vento sul, com o vento norte, ele causa esse impacto de ele não saber para onde vai e ficar rodando em qualquer lugar. Porém, a ciência ainda consegue explicar. Agora, o que não conseguimos achar, nem por meio de estudo na internet, é de onde vem esse tal chamado vento impetuoso. Eterno Deus, glória a Jesus. Santo Deus. E o que eu acho lindo, quando vem esse vento, que todos começam a falar em línguas repartidas. Eterno Deus. Que todos começam a ser usados e cheios do poder de Deus. Quando esse vento aparece ali, que ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, todo mundo começa a olhar e falar assim: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo ali? É um vento. Esse vento aqui, nesse local, é que eu não vou estender mais, mas eu estudei até o local que estava esse vento chamado impetuoso. Não era um local propício a ventos. Glória a Deus! O que eu acho lindo, é que o vento impetuoso tomou conta. Todos começaram a falar em línguas repartidas. É a descida do Espírito Santo. Mas sabe o que é mais interessante? Quando todos estavam falando em línguas, eu não tenho dúvida que todos estavam falando. O Messias foi manifesto. Jesus chegou na situação. Jesus resolve o problema. E ele deixa o Espírito Santo usar esse impacto. Eterno Deus. Dá um minuto de glória, igreja. Eterno Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo. Quando naquele momento as línguas são repartidas em várias partes, há uma divisão de águas. Ninguém conseguia entender o que o outro que falava outra língua estava falando, né? Chega alguém que fala em mandarim aqui, japonês eu não vou entender. Talvez o pastor seja bilíngue, entende? Mas eu não vou entender. Talvez alguém entenda no espanhol aqui, mas nem todos. Quando essas línguas são repartidas e o Espírito Santo começa a tomar conta daquele ambiente, daquele povo, era exatamente estratégia de Deus para confundir o inimigo. Porque a língua era para a nossa própria edificação. Aquilo que o inimigo não sabe, não conhece,
ele não vê, ele não tem como agir. Então eu decreto nessa noite, você que quer intimidade com o Espírito Santo, você que quer intimidade com o Espírito Santo, nessa noite declare o nome de Jesus em primeiro lugar. Declare o nome de Jesus. Chama Jesus para perto, chama Jesus para situação, chama Jesus para caminhar contigo. Em nome de Jesus, chama Jesus nessa noite, chama Jesus. Jesus, uma conta sempre tem uma conta no ambiente, em nome de Jesus,